A história já começa com um grupo na floresta caçando um monstro, e um cavaleiro avisa ao elfo que o monstro estava atrás dele. E um outro cavaleiro vai salvar o elfo, corta a cabeça do monstro e a elfo fala que ele é um forasteiro. E um tempo depois, o elfo agradece ao cavaleiro por ter salvado a vida dele e também por ter protegido a paz da tribo dos elfos. Ele diz que está com uma dívida com o cavaleiro. Então, aparece a famosa janelinha do sistema dizendo que a afinidade com os elfos aumentou. E também menciona que, na primeira conquista, o forasteiro conseguiu a confiança dos elfos. Agora, ele está livre no território dos elfos. Ele comenta que a irmã dele quer falar uma coisa e parece que ele quer se casar com o protagonista. A janelinha apitou mais uma vez, dizendo que a afinidade com a caçadora elfa aumentou em 10. E também dizendo que ele conquistou sua primeira companheira elfa e agora pode usar equipamentos. E parece que vai ter um casamento e um tempo depois e chegar o grande dia do casamento. E finalmente o casal troca as alianças e se beija, mas antes a janelinha do sistema apita, dizendo que o primeiro forasteiro se casa com uma elfa. Então, um homem aparece dizendo que já é o suficiente. E esse mesmo homem está em um palco dizendo que ele não sabia como apresentar esse jogo. Ares, esse jogo não é qualquer jogo, e ele fala que cada personagem é movida por uma inteligência virtual livre, que permite a cada personagem ser livre para tomar qualquer julgamento e decisão. E ele também fala que Ares é de outro mundo, então um dos homens se pergunta se era mesmo só um gameplay. Ele diz que os personagens parecem pessoa de verdade. E um outro homem fala que ficou impressionado com essa computação gráfica. E o diretor do jogo, eu acho que é o diretor mais continua o vídeo, o diretor dizendo que o jogo não é apenas realista. E ele fala que a corporação dele criou um novo mundo com uma superinteligência virtual. Ele menciona que o deus do jogo vai julgar os usuários diretamente, dependendo das conquistas. Os jogadores poderão ganhar poderes enormes. Com a revelação do Ares, eles poderão ganhar poderes que podem fazer com que se tornem heróis lendários. Ou têm as suas próprias facções ou se tornam reis. Em outras palavras, eles podem se tornar qualquer coisa que desejarem. Tudo que é impossível nesta terra será possível lá dentro do jogo. E começar um alvoroço, o povo dizendo se isso é verdade, mas com esse nível de qualidade do jogo, eles querem jogar. O povo começa a gritar, dizendo que o diretor é o melhor e outros querendo jogar o jogo logo. Então, em 2045, a corporação Kurum desenvolveu o jogo Ares. Um jogo de realidade virtual, criado pelo gênio Lee Se-jin, influenciou não só a indústria dos jogos, mas também o mundo inteiro. Um ano se passa e os jogadores entram no jogo, elogiando e dizendo que está bem realista. Então aparece a janelinha do sistema dizendo que eles estão na vila dos jogadores do nível 1 e no nível 10. Um jogador fala que o seu corpo e as suas habilidades são refletidos aqui dentro do jogo, assim como na vida real. É por isso que só a aparência pode ser personalizada. Outro jogador fala para ele olhar para uma coisa. E essa coisa é um cara com um boneco de treinamento e o cara fala. Esse é um dos primeiros eventos do jogo. Ele menciona que eles têm que quebrar o boneco com 10 golpes e também diz que muitas pessoas já falharam nisso. Um pessoal que conseguir quebrar o boneco vai ganhar uma cápsula latrina ventilada melhorada no valor de 50 milhões. E também vai ganhar 5% em todos os atributos. O jogador diz que 10 golpes já são suficientes para quebrar esse boneco, e o outro jogador pede para ele esquecer isso, porque hoje em dia ninguém tenta. Mas isso é o que acontece depois. Os atletas da seleção nacional que já falharam nisso. Até os melhores já fracassaram. Isso é impossível. E outro fica em choque e fala que até a medalha de ouro falhou. Ele também diz que é impossível mesmo, mas ele pergunta por que ainda há gente que vai pra lá sem fazer nada. Outro cara responde que hoje é a última esperança da humanidade que tá aqui. Então, um cara chegou, e ele é o mais forte de todos os primatas, o Madozeok. Ele fala, esse é o boneco que nem Anu consegue quebrar. Um outro jogador diz que ele nem parecia ser um humano. E outro jogador comenta que ouviu que ele já matou um urso com as próprias mãos. Outro fica surpreso que ele é maior que o boneco. Então, o humano mais forte vai dar o seu primeiro soco no boneco, e outro jogador diz que ele nem precisa dar 10 golpes. O jogador mais forte diz que esse prêmio já está na mão, então ele acerta os primeiros golpes e o outro fica animado, dizendo que finalmente eles vão ver a primeira vitória.
Então aparece um cientista pergunta para uma outra cientista que ela achava e a moça fala, fazer o que agora? Agora a gente tem que torcer para dar certo? E ela fala que eles não vão mais atender ligações de reclamações. Ela também diz que, se até ele falhar, será um desastre. Eles vão dizer que o jogo criou uma missão impossível só para chamar atenção e que só pensam no lucro. E um outro cientista fala que, se ele não conseguisse, eles teriam que intervir no sistema do jogo. Ele pergunta para a moça se o dono vai aprovar isso, e a moça responde que depende do cientista, pois ele é o chefe da equipe. O cara diz como um simples chefe de equipe vai fazer isso, e a outra não quer nem saber. Se não for assim, ela já perde a demissão. E mostra que o cara mais forte fracassou, e a janelinha do sistema informa que ele falhou na missão. O cientista diz que acabou, e a moça pede para eles saírem antes que os jogadores liguem reclamando. Ela também solicita que ele pague o jantar, e o cientista responde que, se ele pagar, ela terá que desistir de se demitir. Ela diz que só fará isso depois de ver o cardápio. E um outro cientista pede para ele olhar para mais um desafiante e o cientista se vira para olhar. E o cientista fala, e daí ele também menciona que nosso protagonista não parece que vai vencer. E a outra cientista fala que ele está usando uma skin de iniciante e ela também diz que precisa matar 10 monstros do nível. Uma para trocar essa skin. Além disso, ela comenta que a espada dele é bem realista. E ela também fala que outros jogadores já tentaram apostar no realismo, mas fracassaram. O cientista de óculos pede desculpas por interromper, ainda deles para comer. E o chefe cientista diz que tá tudo bem, pois ele também já passou por essa fase. E então aparece o nosso prota e o cientista-chefe falam que eles vão comer primeiro e depois ele volta. Então, começa um tremor e o cientista-chefe fala que foi isso? Por que ficou tão barulhento de repente? Então, ele olha para o nosso protagonista cortando o boneco. Então aparecem a janelinha do sistema está dizendo mensagens globais e também parabenizando o nosso prota. E aparecem mais algumas janelas do sistema dizendo que o protagonista foi o primeiro jogador a destruir o boneco de madeira. E que todos os atributos aumentado mais 5 foram concedidos, e o prota ganhou 200 de fama. O cientista-chefe mandou um xingamento de graça. E ele também pergunta quem é aquele cara. Ele perguntou se existe, mas alguém com esse poder. A cientista mulher fala que o Madoziok foi o último. E ela também fala que, muito provavelmente, o prota parece ser uma pessoa comum, e um outro cientista ficou assustado. E o cientista-chefe manda checar a espada do protagonista, e a cientista mulher fala que aquela espada é estranha. O cientista-chefe responde que, claro, aquela espada é estranha. Na verdade, aquela espada é de um nível épico, então parece a janela da espada Resplendor, classe épico. Durabilidade 3000 de 3000 ataque 143, restrições, nenhuma. Para criador nível 40 mais para uso. Então aparece o cientista todo nervoso, se perguntando quem é esse cara. E aparece uma lembrança de uma ferraria com um homem dentro. E o protagonista chamando o pai dele, chorando, dizendo que o pai voltou. O protagonista foi correndo e deu um abraço no pai dele, dizendo que ele vai proteger o pai dele. O pai do protagonista o chama, mas ele aparece pegando fogo e diz que ainda está queimado e que também está muito quente. Então, o prota parece assustado e diz para o pai dele sair das chamas mais rápido. O pai dele responde que está muito quente. E o prota acorda assustado, dizendo que teve aquele mesmo sonho. E um tempo depois, e agora estamos no saguão do Hospital 00 em Seul, na Coreia. Então, aparece um figurante dizendo como imaginei e chamando os outros de idiotas. Ele também fala que não dá para quebrar aquele boneco com força física. Então, outra pessoa chama o nome deles, Kim Ji-hoon. Então, o Kim fala que você veio mesmo. O prota falou para ele que não era para ele ligar durante o dia. Então o Kim fala para o prota o que ele devia fazer. O prota não quer encontrar com ele à noite porque o prota trabalha. A noite também não deixa ele entrar no quarto do pai do prota no hospital. E o prota fala o que o Kim quer, e o Kim pergunta se o prota não está com calor. Então, o prota ficou bravo e ameaçou o Kim. O Kim já pediu desculpas e também perguntou se o prota já tinha conhecido o jogo Ares. Parece que o prota não conhece. Então o Kim mostra para ele. Espera aí, esse cara aí não era o protagonista. Mas esquece. Então,
O Kim fala que o Ares é um jogo popular com um super inteligente virtual que tem um evento nesse jogo para os novatos. E ele também diz que, até agora, ninguém consegue vencer, que todas as grandes celebridades fracassaram. Mas ele também fala que, se o protagonista conseguir ganhar a cápsula VIP do jogo, que valem milhões, o Prota fala então e o Kim diz: vamos tentar ganhar. E o Prota fala: se nem 1 bilhão de pessoas não conseguiram, por que a gente ia ganhar? E Kim fala que é difícil, mas não é impossível. E o Kim também fala que talvez o Prota ganhe, e um tempo depois. O Kim diz ao Prota que ele conseguiu uma cápsula padrão para o jogo Ares, no valor de 10 milhões. O Prota já ficou assustado com esse valor. E o Kim também menciona que a taxa de sincronia da cápsula padrão é de 85%, mas ele também diz que não tem problema. O Prota fala que é tão caro assim, 1 bilhão de pessoas jogando. O Kim fala que vale o investimento. E o Kim fala que, se dar certo, eles vão ganhar uma recompensa insana. Ele também menciona que dá até para trocar por dinheiro de verdade. Então, está todo mundo jogando esse jogo, sem exceção. Então o Kim fala que já deu de falar, agora vamos a isso. O Prota chama ele e pergunta onde ele conseguiu isso. O Kim responde que não precisa se preocupar com isso e diz para ele pensar nisso quando estiver ganhando com isso. O Prota pergunta se a garantia de que eles vão ganhar dinheiro ou se é apenas uma ideia idiota dele. Kim dá uma risada e ele fala: ideia maluca. Ele diz que é um investimento e tá dizendo que o Prota tem uma chance e o Prota fica em dúvida se ele tem a mesma chance. Então, o Kim fala em Ares. A classe Ferrari existe, isso não é incrível? Então, Kim fala com orgulho com Gyunso: você é o filho do mestre artesão mundial famoso. O único sucessor dele é você, Kong, com suas habilidades. O que é um boneco de madeira perto de você? O Prota fala: então, é disso que tudo se trata. Ele tira o boné e fala do jeito que eu fiquei depois do acidente. E o Prota fala que ele não mostrou nada pra Kim. Então o protagonista mostra o rosto e o cabelo dele queimados, e ele diz que ele não quer tentar fazer nada agora. Então a gente volta um pouco no tempo e vê o protagonista correndo e chamando o pai dele. Então a gente vê o pai do protagonista debaixo de escombros. Então o protagonista tira os escombros de cima dele e ele perde para o pai a corda. Então o protagonista leva ele daí. E o Prota fala que aquele acidente tirou tudo dele e ele também diz que mal conseguiu sobreviver. E que o pai dele nunca recuperou a consciência. E a conta do hospital era muito cara para o protagonista, então ele começou a trabalhar. No trabalho, um homem pediu para que o protagonista ajudasse lá no fundo. E o protagonista fala que, após 10 anos seguindo os passos do pai dele, ele tinha balançado o martelo na forja incontáveis vezes. Então, o protagonista larga o martelo e começa a chorar de raiva. O Prota fala que ele não consegue mais colocar força no braço direito e ele também. Diz que nem consegue trabalhar em uma ferraria e trabalho braçal. É difícil para ele, e o Prota fala para o Kim que sabe que ele quer ajudar, mas o Prota quer cuidar sozinho do seu problema. Então o Prota manda o Kim devolver a cápsula, e o Prota pede para o Kim não jogar dinheiro fora. Agora é hora do trabalho do Prota. E o Kim fala que o Prota não era ele mesmo. Ele também diz que sabe que o Prota mal consegue pagar a conta do hospital do pai dele. E o Kim pergunta para o Prota até quando ele vai conseguir fazer isso. E o Kim fala para o Prota: você vai conseguir fazer isso para sempre? E Kim pergunta como vai ficar a vida do Prota. Ele fala: você vai ficar assim para sempre. O Kim quer dizer que, se eles conseguirem, o Prota vai conseguir pagar o tratamento do pai dele no hospital, que custa 3 bilhões. Isso é muito dinheiro. Mas o Kim fala para o Prota que ele não precisa desistir. O Kim fala para o Prota que ele não era assim, e ele também diz que o Prota queria ser um ferreiro pelo resto da vida. Ele afirma ao Prota que ele consegue isso, e o Kim diz que assume a responsabilidade desse dinheiro. E ele perde para o Prota escutar ele pelo menos uma vez, e o Kim perde por o Prota tentar uma vez. Se ele tentar, o Kim promete que não vai mais incomodar o Prota de novo, e Kim perde o Prota tentar uma vez. Então o Prota lembra do sonho do pai dele e ele olha na mão dele. A gente volta no tempo e vê o protagonista dizendo que o Kim tá mexendo com ele. Ele também fala que precisa manter o foco no trabalho, pois precisa ganhar dinheiro para o tratamento do pai dele. Então, ele ouve um martelo batendo e diz que ouve essa batida no coração dele, mas no fim, tudo acabou assim. E o Prota fala que foi esse barulho que trouxe ele aí. Então,
Ele lembra das palavras do Kim, dizendo que o Prota queria ser ferreiro e que o Prota pode fazer isso no jogo. Então, o Prota fala que o fogo poderia queimar o suor do corpo dele, aquele barulho traz nostalgia do metal. Então, o Prota finalmente coloca os óculos virtuais. Então o Prota fala que ele vai ouvir de novo o pai dele. Então, aparece a janela do sistema dizendo "Bem-vindo ao mundo do Ares". A outra janela fala, iniciando a criação do personagem, e a outra diz, por favor, defina o seu apelido. Então, o Prota fala, Yunsou. O sistema responde, apelido do personagem, Yunsou. Criador, e outra janela do sistema fala, iniciando a personalização do personagem. Então, o sistema mostra o protagonista e analisa o corpo dele. Em seguida, começa a retirar as cicatrizes do protagonista e o sistema diz, análise concluída. Deseja prosseguir com essa aparência sim ou não? Então o Prota fala sim e o sistema fala criação de personagens concluída, procurando um servidor. E era sim o nosso Prota, aquele cara do começo, mas tá certo. Então, o Prota xinga o Kim e fala que não é só isso. A cicatriz sumiu. E o Prota também falou que a força da sua mão voltou completamente e ele também mencionou que se endividou em milhões de yuans. Então, ele vai trabalhar duro para pagar essa dívida. A janela do sistema informa que o Prota vai se invocar para um terreno aleatório. E outra janela diz que ele vai se transportar para uma zona de iniciante do território do Bardin. Então, mostra uma ferraria e a janela fala território de Bardin, forja de Len. Então, mostra o Sr. Len, e ele diz que não vai desistir. Ele xinga os instrutores dele e também fala que vai botar eles no chinelo. Então, ele diz que vai forjar uma espada que é superior àqueles vagabundos. Então, mostra ele batendo no metal e mandou a espada funciona. Então, aparece o Prota e fala que não é assim que se faz. Então, o Sr. Len ficou assustado e virou a cabeça. Ele disse que o Prota era um forasteiro e perguntou o que o Prota tinha falado. O Prota respondeu, eu disse que não é assim que se faz. Bem, hoje é só isso. Obrigado por ficar até aqui, até a próxima.